Tento buscar nas minhas lembranças quando foi a primeira vez que ela surgiu para mim através dos sonhos, mas não encontro tal registro. A mais remota memória que possuo vem de uma tenra idade. Esta se passa em um parquinho onde as outras pessoas pareciam ser irrelevantes, sendo apenas ela e seu olhar as únicas coisas que realmente me importavam. Noites após noites, a presença dela tornou-se frequente em meus devaneios. Lembro inclusive vividamente do primeiro diálogo que tentei criar com ela. Oi, qual? Na ocasião, antes que eu pudesse terminar a frase, ela havia corrido para longe e me deixado ali parado, sozinho. Recordo-me que corri atrás dela, segurei em sua mão com toda a inocência que havia em meu coração infantil e pedi para que ela não me deixasse para trás, preso naquele espaço escuro e vazio que estava. Ela me disse sim, e eu, que tinha 5 ou 6 anos de idade nessa época, me sentia bem com nossa amizade que foi se formando. Os anos se passaram e eu sonhava com ela todas as noites. Dia após dia eu a via e acreditava mais e mais que sua figura era real. Sempre que eu dormia era como me transportar para um outro mundo, um lugar onde ela residia e sempre estava me esperando. Minha adolescência chegou, era a fase de descobertas, um mundo diferente que eu experimentara até então se abriu. Em meu aniversário, aquela que apelidei de Narizinho me disse o seu nome. Elise. Ela se chamava Elise. A esse ponto, eu sentia por ela bem mais que amizade. Eu a amava. Meus sentimentos se reforçavam toda vez que eu ouvia seus olhos cheios de carinho enquanto olhava nos meus, quando seu sorriso se abria e até mesmo quando simplesmente a via respirar. Comecei a incorporá-la na minha vida desperta. Expressava através de cartas o meu amor e tudo o que ela representava para mim. Cartas sem destinatário. Minha vida toda fora dedicada a simplesmente passar meus dias sonhando com ela. Tudo o que fazia era em prol do descanso e consequentemente dos sonhos que me traziam sua imagem. Na segunda-feira de uma manhã fria, exatamente no início do inverno, veio a reviravolta da minha história. Meu mundo parecia estar condenado à destruição, uma desolação que faria com que tudo fosse tragado pela escuridão, a mesma da qual Elise havia me salvado um dia. Eu não poderia deixar isso acontecer, não apenas pelas bilhões de pessoas no mundo, mas principalmente para conseguir continuar sonhando com ela. Por isso eu dediquei todo o tempo que dispunha acordado para criar algo que pudesse impedir o fim do mundo que estava se aproximando, uma borracha, algo que pudesse apagar o passado e reescrever o futuro. Certo dia eu acordei atrasado, fiz tudo às pressas e saí correndo para pegar o ônibus e chegar a meu laboratório de pesquisas. No caminho, esbarrei em uma senhora. Rapidamente me desculpei, porém, ao invés de ouvir um "tudo bem", o que ouvi foi... Sim, bastou essa simples palavra para capturar a minha atenção. Desculpe, o que a senhora disse? Ajeitando seu cachecol sobre o pescoço e aparentemente sem dar importância ao que se passava em volta, ela respondeu: Sua mensagem da dimensão zero chegou a mim. E ao dizer isso, tudo parou de se mover. Elise é real. Suas vidas são ligadas através de um plano que foge ao alcance de qualquer humano. Não complete a máquina do tempo. Esse mundo não será tomado pelas trevas. Nesse momento ouvi um carro buzinar muito próximo ao meu lado direito. Foi quando percebi que estava parada no meio da rua, completamente sozinho. Sua amada está aqui e não em outro lugar. Soaram as derradeiras palavras com o vento. Aquela mulher havia desaparecido. Alguns anos se passaram e eu não conseguia tirar as palavras daquela senhora de minha mente. Meu trabalho tornou-se o foco à medida que via meu mundo se desfazendo. Elise também sentia o mesmo que eu em relação ao que acontecia e temia que tudo chegasse ao fim. No dia que completei 29 anos, o projeto foi concluído. Porém, na noite anterior ao teste, ou seja, ontem, aquela mesma senhora surgiu novamente, só que dessa vez em meus sonhos. Ela não é exatamente o que você espera, porém ainda é quem você ama. Abra seus olhos. Se você entrar na máquina do tempo, além de perdê-la, condenará outros mundos à destruição. Foram aquelas as últimas palavras antes que ela desaparecesse com a minha amada. Ela levou Elise para longe de mim, sumindo em meio à escuridão dos meus sonhos. Agora, diante da borracha que pode apagar o passado, eu me pergunto se realmente devo fazê-lo. Meus assistentes, que há anos trabalham comigo, também não sabem se é prudente manipular o espaço-tempo. Porém,
Não sei se o amanhã existirá para tentarmos novamente. Esse mundo não será tomado pelas trevas. Com essa frase em mente, eu encaro cada um dos meus assistentes. Uma equipe leal, formada por homens e mulheres de bem que temiam o fim do mundo. Ela não é exatamente o que você espera. Ela não é exatamente o que você espera. Essa frase ressoou quando os meus olhos a fitaram. Era uma de minhas assistentes, uma garota desengonçada que poucas vezes conversava com os colegas. Eu nunca tinha reparado em seus olhos, talvez porque ela usava lentes de contato coloridas, mas naquele dia estava de óculos e eu reconheci aquele olhar. Um olhar que vira muitos e por muitos anos. Avisamos que o alerta de ataque foi cancelado devido à assinatura do armistício entre as nações, dando início ao processo de paz. É um procedimento... De fato, não era como eu esperava, mas seu rosto medroso, que parecia implorar para não abandoná-la, deixou claro que era ela a mulher que eu sempre amei.